bom dia. Você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 27 de setembro de 2023. Sejam todos bem-vindos. E eu tenho um sobrinho que está aí na casa dos 20 anos porque quer ir para os Estados Unidos. A ideia é simples: ir para os Estados Unidos, ganhar $34 por hora, fazer um bom pezinho de meia, voltar para o Brasil com a bufunfa e montar uma empresa ou algo parecido. Eu conto ou vocês contam? Matéria de Mike Snyder hoje no The Economic Collapse blog. Prepare-se. Ele diz: o nosso padrão de vida está sendo sistematicamente destruído. Mas durante muitos anos os americanos não compreenderam completamente o que estava acontecendo, porque tudo se passava muito lentamente. Agora, no entanto, atingimos uma fase em que o poder de compra do nosso dinheiro está entrando em colapso e o custo de vida tornou-se extremamente doloroso. Graças ao rápido aumento do nosso custo de vida, a classe média está se tornando a classe empobrecida e os pobres são cada vez mais empurrados para as ruas. Se não encontrarmos uma forma de inverter essas tendências, não demorará muito até que tenhamos uma tremenda turbulência social em nossas mãos. Bem, é claro que o alerta aqui é bastante forte. Teremos então uma convulsão por conta do colapso da economia. Terreno perigoso da teoria da conspiração? Pode até ser, mas ele dá alguns exemplos bem do cotidiano, bem do dia a dia, que nos dão uma ideia de como as coisas estão se brasilianizando lá na terra do tio Sam. Ele pega o artigo de uma senhora que encontrou um recibo do Burger King, datado de 10 de agosto de 1986, como exemplo. Ele diz: uma senhora ficou chocada ao descobrir um recibo retrô do Burger King da década de 1980 que revela os impressionantes aumentos de preço que a rede de fast food implementou nas últimas 4 décadas. Lisa, que mora nos Estados Unidos, recorreu às redes sociais para compartilhar o recibinho depois que sua mãe o encontrou em uma caixa na garagem enquanto reformava sua casa. O papel desbotado da rede fast food data de 10 de agosto de 86 e lista 3 hambúrgueres Whopper comprados por $4,62, o que equivale a $1,54 cada hambúrguer. Um único hambúrguer Whopper custa atualmente, diz Snyder, $6,79, mais de 4 vezes o preço de um hambúrguer em 1986. Então, claro, ele conclui o óbvio, dizendo: é isso que a inflação faz. Isso destrói o nosso poder de compra. Mas aí ele cita outro exemplo de uma senhora chamada Madeleine, que ganha os $34 por hora, mas que está estressada financeiramente. Ela tenta fazer com que um pão de centeio dure a semana inteira. Ela foi para as redes sociais e postou o seguinte: o que comecei a fazer foi comprar um pão de centeio e trabalhar muito para que aquele pão durasse pelo menos uma semana. Para compensar, eu como torradas com manteiga de amendoim, mas confesso, estou sempre com fome. A senhora que ganha $34 por hora diz que está sempre com fome. Teoria da conspiração? Bem, sigamos em frente. Antigamente, diz Snyder, se você ganhasse $34 por hora, teria uma vida nobre. Agora, no entanto, a maioria das pessoas que ganham $34 por hora mal conseguem sobreviver mês após mês.
É claro que não foram apenas os alimentos que ficaram absurdamente caros, diz ele. As casas nos Estados Unidos, por exemplo, nunca foram tão caras como agora. Então ele cita um post no X, na rede X, o antigo Twitter, do Kobeissi Leder, que diz o seguinte, é esse post que vocês estão vendo. Os preços das casas ajustados pela inflação estão agora 85% acima da média que remonta ao ano de 1900. Mesmo depois de contabilizada a inflação, os preços das casas nunca foram tão caros como agora. Os preços das casas ajustados à inflação estão agora, na verdade, 20% acima do pico de 2008, que era então o último máximo histórico registrado. A casa média agora é vendida por alarmantes 530% da renda média anual. Enquanto isso, o pagamento médio das casas estabelece agora um recorde de 49% da renda média, antes dos impostos. A acessibilidade, claro, nunca foi tão difícil. Nunca vimos nada assim em toda a história dos Estados Unidos, diz Mike Snyder. Ele diz também que desde o início de 2019, o preço médio de uma casa nos Estados Unidos aumentou mais de $100 mil. Comparando os preços atuais com os níveis anteriores à pandemia, os números do Fed de St. Louis mostram, na verdade, que o preço médio das casas nos Estados Unidos aumentou de $313 mil no início de 2019 para $416 mil hoje. Desculpem a nossa falha. Segue Snyder dizendo que os preços dos aluguéis também ficaram completamente malucos. A mediana do aluguel pedido nos Estados Unidos é agora superior a $2 mil por mês. Além desse aumento brutal, ou por conta dele, o que é mais provável, um grande número de locatários tem sido expulso de suas casas. Estamos, na verdade, assistindo um tsunami de despejos na área de Los Angeles nesse momento, diz Snyder. Com o fim das proteções da era Covid, o número de locatários que enfrentam despejo em Los Angeles continua aumentando aos milhares a cada mês. De fevereiro até o final de agosto, aproximadamente 50 mil ordens de despejo foram protocoladas por proprietários da cidade, segundo dados divulgados na segunda-feira pela Controladoria de Los Angeles. Um porta-voz da Procuradoria, disse que 96 deles envolve falta de pagamento de aluguel. E isso, claro, em termos coletivos, gera uma dívida hoje de $186 mil, segundo a Procuradoria. Então, pergunta Snyder, para onde essas pessoas estão indo? Se forem jovens o suficiente, talvez possam morar com os pais. Porém, muitos não têm essa opção. Até este ponto de 2023, o número de sem-tetos nos Estados Unidos entrou no maior ritmo já registrado na história, e muitos mais americanos ficarão sem casa até o final do ano. Enquanto isso, aqueles que ainda estão sobrevivendo terão cada vez mais dificuldade para sobreviver. A taxa média de juros sobre o saldo dos nossos cartões de crédito também aumentou de cerca de 16% em fevereiro de 2022, para mais de 22% hoje. Como resultado, diz Snyder, um número crescente de americanos se vê incapaz de acompanhar os seus pagamentos. E isso, de acordo com a Goldman Sachs, quer dizer que os prejuízos com cartões de crédito estão aumentando num ritmo mais rápido desde a última crise financeira. As perdas com cartões de crédito atingiram o mínimo em setembro de 2021 e, embora os aumentos iniciais tenham sido prováveis reversões do estímulo, têm aumentado rapidamente desde o primeiro trimestre de 2022. Desde então,
é uma taxa crescente de perdas vista apenas na história recente durante a recessão de 2008. Isso segundo a própria Goldman Sachs. Porém, a Goldman Sachs diz: está ruim? Calma, vai piorar. Mas americanos também estão indo à falência. O número de casos de falência em agosto de 2023 foi, na verdade, 18% superior ao de agosto de 2022. Milhões e milhões de americanos têm se endividado para fazer face ao custo de vida, mas à medida em que as condições econômicas se deterioram, as instituições financeiras começam a ficar muito mais restritivas com o seu dinheiro, com o deles, né? Portanto, estamos caminhando para uma época em que os consumidores norte-americanos terão muito mais dificuldade em contrair novas dívidas. Quase 60% dos entrevistados numa pesquisa sobre expectativas dos consumidores do Fed de Nova York disseram que é mais difícil conseguir cartões de créditos, hipotecas e outros empréstimos do que era há um ano, que já estava difícil. Isso foi o nível mais alto desde que o Fed de Nova York iniciou a série de dados em 2013. Outra pesquisa do Fed com agentes de crédito revela que os seus temores não são infundados. Os bancos relataram que os padrões de crédito se tornaram mais rigorosos em todas as categorias de empréstimos ao consumidor e em todas as categorias de empréstimos imobiliários. Também empréstimos residenciais, claro. Entretanto, diz a matéria, o número de bancos que reportaram padrões mais rigorosos para cartões de crédito aumentou 36%. Os bancos também restringiram significativamente os padrões para empréstimos comerciais. E é claro que isso tudo, então, segundo Mike Snyder, é uma receita para o desastre. Mas espera um pouquinho, tem mais coisa ainda nessa história. Diz Snyder que o aumento do preço do petróleo irá, na verdade, causar enormes pressões inflacionárias em todo o nosso sistema econômico, que já está do jeito que está nos próximos meses. Então, se você acha que a tsunami foi pesada, espere, está vindo outra por aí. Na terça-feira, o analista de mercado Eduardo Moya alertou que parece que nada irá impedir a subida do preço do petróleo. Ele disse: os traders de energia reconhecem uma tendência de alta quando a veem, e será necessário muito mais do que um dólar forte, uma proibição russa mais branda e um enfraquecimento da procura para perturbar esta recuperação. Bom, parece que aqui os dois obstáculos realmente são intransponíveis. Como fazer com que o dólar se fortaleça, já que ele é impresso assim a rodo para ser despejado na Ucrânia, por exemplo? Não tem como, né? Pois é. E como tornar a crise com a Rússia mais branda, já que a OTAN está a cada dia fortalecendo-se mais na perspectiva de uma terceira G? E outra, como frear, por exemplo, o poder do BRICS, o poder atual do BRICS, tendo, por exemplo, os poços petrolíferos da Arábia Saudita, enfim, do chamado Golfo, mas também todo o petróleo da Rússia e da Venezuela. Eles é que vão ditar o preço, não é mesmo? Por quê? Porque basta com que Vladimir Putin e seus companheiros fechem as torneiras da produção do óleo negro, ou do ouro, né? Do ouro negro. Não tem como o petróleo baixar nessas circunstâncias atuais. Mas, enfim, voltando aqui a Mike Snyder. Quando o preço do petróleo atingir os $100 por barril, isso será doloroso, mas ainda poderemos lidar com isso. Só que o problema é que o preço do barril poderá eventualmente passar dos $150. Doug Lawler, executivo-chefe da Continental Resources, gigante da perfuração de xisto controlada pelo bilionário Harold Hamm, disse a Bloomberg News na segunda-feira
que os preços do petróleo devem permanecer elevados e podem chegar à faixa assim dos 120 aos 150 dólares por barril se não houverem novas produções. Mais pressão sobre os preços, no entanto, está a caminho, disse ele, a menos que sejam implementadas políticas para encorajar mais produção. Bem, a política que está sendo implementada é a oposta, é exatamente o contrário. Parem tudo, fechem os postos, condenem os combustíveis fósseis, usem até o argentino Bergoglio para fazer propaganda contra o petróleo. Pois é, vamos entrar aí numa nova fase, a fase verde, mas como? Sem combinar com a humanidade, ou pelo menos com a outra metade dela. Pois é. Então, me parece, também não haverá incentivo para a maior produção de petróleo. Se o preço do petróleo atingir os 150 dólares por barril e permanecer nesse nível, será um desastre absoluto para a nossa economia e o custo de quase tudo aumentará substancialmente, disse Doug Lauer. Isso porque, diz Snyder, quase tudo o que compramos e vendemos tem de ser transportado, claro. Precisamos de energia barata para ter um elevado padrão de vida, mas infelizmente a era da energia barata está chegando abruptamente ao fim, e isso significa que a nossa vida não voltará a ser a mesma. E para fechar, apocalipticamente falando, diz Snyder o seguinte: aproveite as atuais condições econômicas enquanto ainda pode, porque em breve elas irão piorar. Catastrofismo? Bem, olhemos para todos esses relatos. É claro que o aumento do preço de um hambúrguer pode não refletir a catástrofe que está vindo aí. Mas, como ele disse, isso não se refere apenas ao preço do hambúrguer. Está em todas as esferas da economia e não há como esconder isso. E tem um outro detalhe nessa história que Snyder não abordou. Como um governo pode destruir um país em 4 anos? Como um governo desastrado ou desastroso pode destruir a maior economia do planeta em 4 anos? Bem, a receita é simples, já foi usada pela antiga União Soviética em todo o século XX, que é a seguinte: olha, me dê todo o poder, concentre em minhas mãos todo o seu patrimônio, o seu dinheiro e também a sua escolha política, me dê tudo isso, me dê todo o poder, porque com todo o poder eu salvarei a sua vida e também o planeta. É basicamente isso que está acontecendo. O governo norte-americano, usando uma cartilha muito antiga, concentra ou quer concentrar todo o poder para nos salvar. Aí você eventualmente pergunta, mas espera, me salvar do quê? Da Pand, por exemplo. Não, mas já passou, né? Não, calma que vem, calma, vem mais. Mas será que todo mundo vai desaparecer por causa da Pand? Não, talvez não, mas tem as catástrofes climáticas. O mundo está ali num fiozinho, pendurado por um fiozinho de cabelo, que pode se romper e acabar com tudo. Me dê poder. Ah, tá, mas e se a crise climática não me afetar? Então fique tranquilo, porque os OVNIs te pegarão. E se os OVNIs não te pegarem, os alienígenas, né? Não se preocupe, porque os zumbis já estão chegando. Inclusive os zumbis galinha, não é mesmo? Pois é. Então, saiba, você está correndo um sério risco. Por isso, me dê todo o poder para que eu possa salvá-lo. Confie em mim. É isso que está acontecendo. Bem, para terminar, olha só que interessante. Uma notinha aqui, essa saiu na Fox News. Diz o seguinte: a Filadélfia foi cercada por supostos aqui é por conta da Fox, por supostos sequestradores ou saqueadores juvenis visando a Apple Store, Lululemon e Foot Locker
entre outros. A matéria diz o seguinte, que a polícia da Filadélfia respondeu a relatos de lojas populares como a Apple Store, Lululemon e Foot Locker sendo devastadas por enxames e saqueadores que tomaram conta da cidade do amor fraterno, ou seja, Filadélfia, Pensilvânia. As autoridades da Filadélfia responderam a relatos de grandes multidões de jovens supostamente saqueando lojas na área central da cidade na noite de terça-feira. É estranho aqui o supostamente, porque tem vídeos que mostram, né, o arrastão acontecendo ali a céu aberto, mas tudo na esfera aqui da suposição. À meia-noite, no começo da quarta-feira, a polícia confirmou que entre 15 e 20 pessoas foram presas durante os ataques e recuperaram ou apreenderam, melhor dizendo, pelo menos 2 armas de fogo entre os supostos saqueadores. Steve Keeley, da Fox, obteve um vídeo de uma Apple Store saqueada com iPhones e iPads espalhados pelas mesas. Keeley disse no X que muitos dos produtos roubados da Apple Store foram deixados para trás devido à abrangente tecnologia antifurto do dispositivo. Difícil de tirá-lo da loja, portanto. Um policial disse no canal WCAL TV que mais de 100 jovens levaram itens da loja Lululemon. Nenhum ferimento foi relatado imediatamente, de acordo com o The Philadelphia Inquirer. Pois é. Então está aí. Snyder já estava dizendo que milhões de pessoas poderão viver nas ruas aqui para frente. E aí uma matéria que parece, aparentemente, né, não tem nada a ver com a história. Arrastão na Filadélfia. Pois é. A América brasilianizou-se rapidamente, não é não? Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, mas peço, por gentileza, deixar o seu like. Deixe o seu like se gostou do vídeo, se não gostou, deixe o seu dislike, não tem problema, mas assim você mostra aí para a plataforma que os nossos conteúdos são relevantes ou interessantes ou bacaninhas, não é mesmo? Pois é. E se possível, torne-se membro desse canal, porque é a sua membresia que está nos permitindo continuar ainda aqui na plataforma por pelo menos mais algum tempo. Até amanhã, se Deus quiser.